Hoje eu quero compartilhar os 3 degraus do reino de Deus. Amém? 3 degraus do reino de Deus. Eu vou ficar só nesse versículo. Aleluia, eu tô lendo muita Bíblia ultimamente, né? Hoje vai ser mais no livre debaixo de um versículo só. Quantos estão comigo aqui? Você tem expectativa de ser tocado pela presença de Deus essa noite? Amém? Está animado com o Senhor Jesus? Posso ouvir um amém forte da igreja? Aleluia. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou ler mais uma vez, quando chegar no mais justiça, você lê junto comigo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então veja, irmãos, não tem nada na Bíblia que é por acaso. Não tem nenhuma sequência bíblica que ela não está propositalmente colocada. Sempre os mínimos detalhes da palavra de Deus, eles são importantes quando a gente vai estudar e meditar nas Escrituras Sagradas. Quantos dizem amém? Amém? Então, por exemplo, aqui, se eu mudasse essa ordem, fala, Mateus, é a mesma coisa, né? Que no reino de Deus é paz, é alegria, justiça. É alegria, paz, justiça. Então veja, né? Talvez no mundo, se você altera uma ordem, não muda. Mas na palavra de Deus nós precisamos seguir fielmente o que está escrito. E aqui, quando a gente para meditar a respeito do significado de cada palavra dessa, justiça, paz e alegria, a gente vê que esse é um caminho. Ou se eu puder colocar uma imagem para vocês, o reino de Deus, né? Eu estava aqui no mundo, né, longe do Senhor, longe da presença de Deus, mas aí eu conheci o Evangelho. Então agora eu vou, e vai dar certinho aqui, poderoso. Aleluia. O reino de Deus, primeiro é o que, meus irmãos? Justiça. Primeiro eu preciso entender a justiça. A justiça. Vamos falar sobre isso essa noite. Depois que eu entendo a justiça, eu vou ser levado para um outro nível na minha fé e no meu relacionamento com Deus. Que é o que, meus irmãos? Os irmãos estão tímidos. Que é o que, gente? E depois que eu desfrutar de paz e dessa nova realidade, eu vou então ser levado para um outro nível. Eu vou desfrutar da alegria. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria. Então vamos compartilhar. Primeiro de tudo, o reino de Deus é justiça. A justiça é talvez o tema mais importante do Evangelho. Eu estou com tanto encargo de falar desse assunto já há algumas semanas que faz tempo que eu não falo da justiça. A gente precisa falar sempre. Por quê? Porque sempre chegam irmãos novos, e até mesmo você que faz tempo que você está na igreja, filho, você precisa ouvir e entender mais a respeito da justiça. Porque veja, a justiça revelada no Evangelho, a justiça de Deus é uma justiça completamente diferente da justiça do homem. Qual é a justiça do homem? A justiça do homem é baseado naquilo que ele faz. Então muitas pessoas, quando lê a palavra justiça na Bíblia, ela acha que Deus está querendo trazer o mesmo conceito do mundo para dentro da igreja a respeito de justiça. Então veja, o que a justiça brasileira diz? Vamos falar de uma maneira bem fácil para os irmãos entenderem. O que o Código Penal que eu estudei na faculdade, o que ele diz? Artigo 157, se eu não me engano. Meu Deus, faz tanto tempo já e nunca aprofundei. 157, homicídio, é isso? Quem estudou? Alguém estudou? Qual que é homicídio? É 161, homicídio? 161. Ok, vamos com o furto então, seguir de violência. Artigo 157, obrigado irmão Ariel, aleluia. Então veja, o que a justiça do mundo fala? O que a justiça do mundo fala? É muito simples. Se você furtar, aí vai ter lá, pena, reclusão de 3 a 4 anos, blá 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 blá. Quantos estão comigo aqui? Se eu não furtar, se eu não infringir a lei, então eu fico numa posição de livre. Uma posição de justo diante do homem. E muita gente acha que as pessoas vão ser salvas por isso também. Alguém está comigo? Então quem que vai ser salvo? A Bíblia do Antigo Testamento, gente, tem muitas expressões a respeito da justiça. Quem que vai ser salvo? O justo. Aí qual que é a interpretação que o cara tem? Naturalmente, ele fala assim, não, o justo então é aquele que consegue cumprir todos os requisitos de Deus. Se alguém está comigo aqui, diga um amém bem forte. Amém.
E quando os irmãos param para pensar nos requisitos de Deus contidos na Bíblia, os irmãos logo lembram dos 10 mandamentos de Moisés. Dos 10 mandamentos de Moisés. Aí teve até um pastor que um tempo atrás falou, não, o que os Estados Unidos precisa, ele é um pastor lá americano, o que os Estados Unidos precisa é que os 10 mandamentos sejam a sua fonte maior de fé. O que diz logo o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Aí você converteu, você fala, não, beleza, agora eu vou cumprir, né? Agora eu vou cumprir. Estou apaixonado por Jesus, fui para o encontro com Deus. Anota aí, pergunta aí para quem está do seu lado. Já inscreveu para o encontro com Deus? 25 a 27 de novembro, acampamento Sarça Ardente, vai ser poderoso na presença de Deus. Aleluia. Aí dizendo, você foi para o encontro, você está apaixonado, você está indo para a célula, você está debaixo de uma revelação de que você é amado para caramba. Aí você fala, vou cumprir o primeiro mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Acabei de falar para vocês. Amarás o Senhor teu Deus. Todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua alma. Só que aí, filho, vai ter um dia, daqui a um tempo, que você vai acordar e você vai falar, hoje eu não estou muito afim de amar a Deus, não. Estou meio confuso. Aí chega no fim do dia, você tem a certeza, você não amou. Você pecou, você voltou para o vômito, da onde você tinha ido, você saiu da lama, aí você voltou para a lama, você voltou para a prática de um monte de coisa que você achou que você nunca mais ia voltar. Nessa hora, se você acha que a justiça de Deus é a justiça das obras, a justiça do que eu posso fazer para Deus, você fala, estou desqualificado, estou ferrado. Por quê? Porque hoje eu não cumpri. Hoje eu não cumpri. E quem pensa dessa maneira, ele está toda hora competindo também para ver quem cumpre mais na casa de Deus. Então é uma questão de ver quem que é melhor na casa de Deus. Então quem que pode pregar, por exemplo, para quem acredita na justiça das obras, na justiça do que eu posso fazer para Deus? Quem que pode pregar? Então Mateus, para ele estar pregando, por exemplo, porque ele deve ser o mais justo aqui. Ou seja, ele deve ser o que mais cumpre as ordenanças e os mandamentos divinos. Portanto, ele obteve uma qualificação divina para que Deus o abençoasse, para que Deus desse unção para a vida dele, para que Deus o amasse e coisa do tipo. Tudo baseado em justiça das obras. Tudo baseado no que você pode fazer para Deus. O que você pode fazer para Deus. E tem um monte de gente ensinando isso em muito púlpito por aí, toda hora, toda hora. Se você obedecer a Deus, você está qualificado para receber. Quantos querem receber algo da parte de Deus aqui? Você não quer muito não, né? Quantos querem receber algo de Deus aqui? Você quer receber, você veio aqui no culto para receber. Aí sabe o que é alguém que gosta de pregar a justiça das obras? Sabe o que ele fala? Ele fala assim, você veio aqui só para receber. Mas isso é um nível mais infantil do evangelho. Porque na verdade você tinha que vir aqui para dar alguma coisa para Deus. Ou seja, Deus não está querendo te dar nada até que você dê alguma coisa para Ele. Aí tudo que Ele faz na igreja, Ele faz tentando praticar justiça para Deus. Para chegar num nível diante de Deus. Alguém está me acompanhando aqui? Ele vai ofertar, o Robert veio falar de oferta. Então ele oferta por quê? Porque só ofertando que eu saio de uma posição de devedor diante de Deus e eu passo a ter crédito. Só ofertando que Deus então vai olhar e vai falar, agora sim você ficou verde na minha planilha. Você estava vermelho, eu não podia te abençoar. Mas agora eu vou te abençoar porque você deu. Então, na justiça das obras, as coisas começam onde? Começa em Deus ou começa em você? Começa em mim, eu que tenho que fazer alguma coisa. Então, quando a pessoa quer ser abençoada, ela já logo pensa, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ser abençoado? Já sei, eu vou no culto 7 domingos seguidos sem perder. E aí você aproveitou e foi lá nas 7 semanas santas da igreja tal, que vai depois das 7 semanas, toda semana trazendo R$700 de oferta, e toda semana fazendo 7 orações, uma por dia, aí sim você vai se habilitar. Aí sim você vai se qualificar. Isso é justiça humana. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que aqui já fez faculdade alguma vez na vida, escola, coisa do tipo. Você já foi para a escola. Você vai sem estudar para a prova. Você vai sem obra nenhuma, sem nenhuma obra de estudo. O que vai acontecer com você, filho? Você vai ser reprovado. Não tem como, a menos que alguém produza um milagre na sua vida. Faça a prova por você. Quantas vezes meus amigos fizeram a prova por mim? Aleluia. Não me arrependo, eu me arrependo, aleluia, me arrependo.
Eu me arrependo mesmo, que na época eu não conhecia o Senhor ainda. Mas veja, é óbvio, não adianta. No mundo as coisas funcionam assim, a justiça humana. Agora veja, qual que o evangelho é justamente o contrário. A Bíblia diz que no evangelho se revela, olha para cá. Não atenta com outras coisas agora. No evangelho a justiça de Deus é revelada. Irmãos, amados, qual que é a justiça de Deus? É a justiça da fé, não a justiça das obras. Então o que vale diante de Deus hoje, não é o que você pode fazer para Ele. O que vale é o quanto que você crê, justiça da fé, o quanto que você crê naquilo que você pode fazer para Ele, naquilo que Ele pode fazer por você. Então veja, no fim das contas, o Antigo Testamento inteiro acaba dando uma mensagem bem clara para todos os homens. Nenhum homem consegue cumprir a justiça de Deus. Nenhum homem. Então hoje, quem tenta ainda ficar comportando, quem tenta ainda ficar obedecendo, quem tenta ainda ficar se esforçando para receber algo da parte de Deus, ele ainda está lá no Velho Testamento. Gente, nem Davi conseguiu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu um dos piores pecados de todos. 2 pelo menos. Ele mandou matar um cara, ele catou a mina do cara. Então veja, se o homem segundo o coração de Deus não conseguiu cumprir a justiça das obras, e eu e você que somos meros pecadores mortais, antes do Senhor Jesus, quantos dizem amém? Mas aí o que aconteceu? O Senhor Jesus não quer que você fique esforçando para ter nada. O Senhor Jesus quer que você creia na justiça do Evangelho. Então Mateus, o que acontece? Por que o Senhor Jesus teve que vir aqui para a terra? Justamente para resolver o problema que você não conseguiria. Você conseguiria pelas suas próprias obras subir até o céu, meus irmãos? Você conseguiria pela sua própria força obter aprovação diante de Deus? Você conseguiria com o seu próprio bom comportamento se achegar diante de Deus, bater no peito e falar assim: eu estou qualificado, pode me abençoar? Aqui tem caráter, aqui tem comportamento, aqui tem profeta de respeito. Tem alguém que pode fazer isso diante de Deus? Tem gente que faz, mas quem faz isso não se enxerga. Não se enxerga. Ele fica achando que Deus ele tem uma balança a respeito da vida dele e que as coisas boas que ele faz pesam muito mais do que as coisas negativas. Então ele fala, não, eu até minto às vezes, mas as obras que eu produzo para Deus são muito mais elevadas, são muito maiores. Alguém está me acompanhando aqui, meus irmãos? Mas gente, diante de Deus, se você desqualificar de uma coisa só, você já vai para o inferno. Então não dá para eu e você confiar na própria justiça, na própria obra, no próprio comportamento. Tem alguém aqui que está comigo nessa noite? Aí o Senhor Jesus desce para fazer por nós o que a gente não conseguiria. E aí o que acontece na cruz do Calvário? Você não entendeu nada que eu falei, presta atenção aqui agora em nome de Jesus. Na cruz do Calvário, o único justo, qual que é o nome dele? Jesus Cristo. Ele foi pendurado injustamente, não merecia estar lá. Quem que merecia estar lá? Eu e você, porque o salário do pecado é a morte. Eu e você não comportamos, eu e você não tínhamos condições, eu e você não tínhamos justiça própria, não tínhamos justiça das obras, a gente não tinha. Mas aí Deus falou, mesmo eles não tendo, eu vou dar de graça. Eu vou repetir, mesmo que eles não mereçam, eu vou dar de graça. E meus amados em Cristo, o que aconteceu na cruz do Calvário? Na cruz do Calvário, Deus pegou toda a sua justiça é podre, ela não funciona, ela é ruim. Ele tirou de você e ele colocou em quem? Em Jesus. E aí, da mesma maneira que ele tira em você e coloca em Jesus, ele pega a justiça, os méritos, toda a aprovação de Jesus e coloca em quem agora, amada igreja? Diga, ele colocou a justiça em mim. Então agora o livro de Romanos diz que a justiça que você tem não é a sua, mas foi um presente da justiça de Deus que você recebeu. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Isso é poderoso. A gente precisa lembrar isso toda hora. Toda hora você precisa lembrar. Porque veja, às vezes os irmãos eles têm uma revelação que eles são perdoados. É importante entender que eu sou perdoado? É importante, mas o perdão ele é um nível ainda abaixo da justiça. Abaixo. Por quê? Porque é muito simples. Vem para cá, Renan, por gentileza. Rapidamente, chega aqui. Olha como é sério isso diante de Deus. Olha como é sério. O Renan, imagina que ele é um pecador miserável. Um pecador. E eu sou Deus.
O que o sangue de Jesus fez na cruz com os pecados deles, meus irmãos? Perdoou, sim ou não? Fala para alguém aí, você foi perdoado. Misericórdia. Então veja, o Renan, ele estava com uma conta aqui com um débito enorme, né? Devia ter no mínimo uns 300 mil pecados na conta dele. Alguém está comigo aqui? Alguém tinha um pouco mais ainda diante de Deus? Uau, eu acho que 300 mil só um ano. Aleluia. Aí, veja, eu creio no perdão. Quantos creem que foram completamente perdoados? Ele foi completamente perdoado. Então veja, agora Deus olha para ele e não vê mais pecado. Aí você fala, aleluia, então o perdão é a maior revelação. Não é a maior revelação, por quê? Um pecador perdoado continua sendo pecador. Continua sendo pecador. Então imagina que o pecado dele fosse pedofilia. É um negócio horrível. Não é, nunca pecou essas coisas. Pelo menos que eu conheça, não pegou, aleluia. Então veja, olha como é interessante. Se ele somente foi perdoado, ele continua sendo um pedófilo perdoado. Eu vou te falar, você convida pedófilo perdoado para dormir na tua casa? Porque ele é pedófilo. Não adianta. Não adianta. Aqueles negócios, né? Ah, ele está arrependido. Mas ainda é. Vem um pouquinho mais para frente aqui, para os irmãos estiverem melhor. Se fosse ladrão. Aí, né, ele roubou o meu celular, por exemplo. Só que vamos supor que eu, né, tenho uso de bondade e perdoo ele. Mas todo mundo fica sabendo. Então agora, se você está perto dele, qual que é a imagem que você tem a respeito dele? Ele é o quê? Ele é ladrão. Ah, mas eu perdoei, eu não vou denunciar. Mas ele continua sendo o quê, igreja? Então, diante de Deus, Deus não simplesmente perdoou. Você foi completamente perdoado. Mas não para por aí. Sabe o que Deus fez agora com você? Ele tirou todos os nomes antigos. Ele, na verdade, a expressão bíblica que acontece, é que sabe o que aconteceu? Você morreu. Romanos e Gálatas falam isso, que a gente morreu. Então, Deus não vai trabalhar com ex-drogado. Deus não vai trabalhar com ex-pedófilo. Deus não vai inserir na casa dele ex-ladrão. Não é isso. Deus mata o ladrão e faz ressuscitar um outro Renan. Esse é o evangelho. Quando ele recebeu o perdão dos pecados, ele recebeu a justiça também. Então veja, presta atenção, igreja. Quando ele levantar, esse novo homem ressurgir, é tudo pela fé. Esse novo Renan, ele é pecador ou ele é justo diante de Deus? E ele nunca mais vai deixar de ser justo. Porque veja, eu te falei, ele é ladrão, mas parou de ser ladrão, aleluia, parou de ser ladrão. Então vamos supor, né, ele roubou 10 anos da vida dele, mas tem um ano que ele decide parar de roubar, ele deixa de ser ladrão? Ele ficou um ano sem roubar, está comportando bem, mas é quem ele é a natureza dele, vai ser ladrão para sempre, pronto, acabou. Agora, um justo serve da mesma maneira, mesmo que eventualmente ele pecar, que eu e você às vezes pecamos, você fala, não, mas às vezes eu peco, então eu volto a ser pecador. Lógico que não. Se um pecador, quando comete justiça, não volta, não se torna um justo, da mesma maneira um justo, mesmo que ele peque, ele não volta a ser pecador. Diante de Deus, ele continua com o mesmo status de justo. E pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Renan, obrigado. Só, Mateus, o que você está me falando isso? Porque, irmãos, isso muda tudo, absolutamente tudo. Se você se enxerga como pecador, você ainda acredita que você quer o quê? Pecado. Tem muitos irmãos, todo dia ele fala, né? Tem até cântico que fala isso, né? A Beca cantou um cântico aqui, que eu falei para ela, você não vai cantar a letra inteira não, né? Que a letra inteira não é boa. Que é aquela, me leva para casa, eu quero voltar. Aí ele fala lá para Santos, como pode me amar, Senhor, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Então, quando você canta isso, seu coração se enche do quê? Do quanto que você faz de errado. Do quanto que você ainda é pecador. Conhecendo o meu pecado. Não, filho, hoje Deus não te conhece mais pelo seu pecado. Ele matou o pecador. Alguém está comigo aqui?
E aí levantou um outro cara, uma outra mina, que tem agora a natureza da justiça de Deus. Você percebe como o evangelho agora, Nicole, não é uma questão de pode ou não pode, é uma questão de o que você é. O que você é? O que você é? Eu quero perguntar para você nessa noite. Porque se você é pecador, mas veja, você quer o pecado. Agora, você quer as coisas do mundo, você quer sexo fora do casamento, você quer droga, você quer imoralidade, você quer essas coisas. Ah, Mateus, mas eu ainda sou tentado com essas coisas. Ser tentado não é querer. Só de você enxergar que é uma tentação é porque você já não é mais. Acredite em mim. Acredite em mim. A partir do momento que você fala assim, meu Deus, estou sendo tentado, é porque você já não quer mais, você está entendendo? Agora, o cara que ele é pecador, o filho das trevas, ele se regozija no pecado, ele se deleita do pecado. O pecado é a vida dele. Ele levanta um troféu, ele fala assim, olha o meu pecado aqui. Olha aqui, ó o tanto que eu... Tá ligado? Porque é a natureza dele, é a natureza dele. Agora, olha para cá. O justo, ele quer praticar justiça. Então a gente não precisa chegar nos irmãos depois que eles convertem e mandar ele parar de comportar de alguma determinada maneira. Eu nunca fiz isso. Eu nunca falei, irmão, precisa parar de fumar aí. Eu nunca fiz isso. Mas aí o que acontece? A natureza de justiça dele incomoda ele. Incomoda ele. Ele pega um cigarro agora e ele fala, por que eu estou fumando? Não faz parte de mim. Não é quem eu sou. Não combina mais comigo. Eu estava ouvindo um testemunho hoje de uma moça, ela canta aquela música, eu quebro o meu vaso. Achei da hora o testemunho dela. Eu só li eu não estava ouvindo nada, foi uma leitura rápida. Ela falou que ela ia todo mês tomar, ou todo dia tomar anticoncepcional. Tem anticoncepcional que é todo dia, tem um que é por mês, tem um que é anual. Não sei, né? Não sei, não sou mulher. Mas ela falou que toda vez que ela ia tomar, de repente, aquilo começou a incomodá-la. Não estou falando aqui que o anticoncepcional é pecado, amém, irmãos? Estou falando isso. Estou falando dessa questão da natureza, a natureza. Qual que é a sua natureza agora? Diga, eu sou justo. Aí ela falou que a natureza da justiça dela, que a gente também chama essa natureza do Espírito, o Espírito que habita em mim, começou a incomodá-la. Para de tomar isso. Por quê? Porque para ela, o tempo de Deus de ter filho tinha chegado. Agora, você tem uma outra filha de Deus, está tomando anticoncepcional, está na presença de Deus. Toda vez que ela toma, ela fala aleluia, glória a Deus. É porque não é o tempo de ter filho ainda. Não é uma questão de regra. Não é uma questão de pode ou não pode. Não é uma questão de terás filho aos 30 anos de idade. Casarás aos 25. Flertarás apenas com mensagens tal. Por que a Bíblia não anota todas as ordenanças? Porque a gente já não está mais regido por uma lei externa dentro de nós. Tem lei que você fica indignado que existe na sociedade? Tem lei que eu fico indignado, ainda mais quando vem algum candidato e fala, não, eu vou colocar essa lei. Aí você fica indignado, fica endemoniado, fala, não, esse cara ele só pode ser filho das trevas. Mas por quê? Por quê? Por que isso me incomoda? Porque é uma lei que ela não comunica com a minha natureza. Então veja, a lei de Moisés, não matarás, não roubarás. Por que o povo, no fim das contas, não conseguia cumprir? Porque eles ainda não tinham a natureza de Cristo. Porque Cristo ainda não tinha vindo no Antigo Testamento, então o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, então no Antigo Testamento ninguém se tornou de fato filho. Ninguém. Alguém está comigo aqui? Então é uma lei difícil. Você até fala assim, então tá bom, eu não vou comer esse pudim, em nome de Jesus, eu vou emagrecer. Mas lá na sua, entende o que eu estou falando? Aí você fala, meu Deus do céu, aí uma hora você se rende, você fala assim, não, o pudim é a minha vida. Aí você abre a geladeira, você fala, não, um pedaço só. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Aleluia. Irmãos, as coisas de Deus são assim também. Alguém está comigo aqui, meus irmãos? Por que nós ofertamos, amada igreja? Porque a natureza dentro de nós quer ofertar. Zaqueu, ele foi visitado por Jesus, Jesus não cobrou oferta de nada, mas naquele dia ele nasceu de novo, Dantas. Qual foi a primeira coisa que saiu da boca dele? Eu vou restituir todo mundo que eu roubei 4 vezes mais, e eu vou doar metade dos meus bens. Quem que mandou ele fazer isso? Alguém mandou, meus irmãos? Não, mas a natureza que está dentro dele está gritando. Aí tem alguém que não consegue perdoar. Não consigo perdoar meu namorado. Não consigo perdoar. Me traiu. Não consigo perdoar meu pai. Então veja, a gente vê, quando recebe o perdão do Senhor Jesus, automaticamente o rancor, a raiva começa a perder força na vida dele. Por quê?
Por quê? Porque como ele foi muito perdoado, agora ele quer fazer o que com os outros também? Ele quer perdoar. Então, você vê um crente que está debaixo de muita mágoa, ou ele não nasceu de novo de fato, ou ele não entendeu ainda o tanto que ele foi perdoado. Ele acha que Deus perdoou ele só um pouquinho, Gabriel. Mas o dia que Deus puxar a capivara na frente dele e mostrar o quanto que ele era um desgraçado, miserável, entende? O Senhor Jesus até conta uma parábola. Ele até conta uma parábola. Vou usar o exemplo dos 3 irmãos aqui. Eu sou o Senhor. O Robert, sabe quanto ele me devia, meus irmãos? 40 milhões. 40 milhões. Eu sou um senhor muito rico. Eu tenho muitas terras. Ele me devia 40 milhões. E um dia eu falei, manda matar. Ele chegou diante da minha presença. Aleluia. Ele rogou. O que saiu da tua boca, reis? A Bíblia fala, Jesus contou essa parábola, que o Senhor se compadeceu. Ele falou, tá bom, você está perdoado. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho? O Robert encontrou o Pedro. Sabe o que o Pedro devia para ele? Uma Havaianas. E o Robert pegou ele pela goela, falou, você me paga o que você me deve, seu magrelo. Dinheiro para casar você tem, né? Mas para pagar minha Havaiana você não tem. Desgraçado. A Bíblia fala que alguns amigos do rei viram essa cena e eles também tinham visto o perdão que o Robert tinha recebido. E eles foram caguetar para o rei. Aí veio o Gabriel Marcelo caguetar o Robert. Ele falou assim, rei, você não sabe o que acabou de acontecer. Você lembra o Robert? Ele falou, sim, acabei de perdoar 40 milhões. Ele estava esganando o cara, porque o cara estava devendo para ele uma Havaiana. Aí o rei falou, volta para cá. Ô Robert, que merda é essa? Desculpa a palavra. Eu te perdoo 40 milhões. Então, veja, eu te pergunto, o que aconteceu de fato com o Robert? Não entendeu o quanto que ele foi perdoado. Alguém está comigo aqui? Agora nós movemos porque uma justiça interior está no nosso coração. Eu quero caminhar com líderes de célula, que eu não preciso ficar convencendo ele o tanto que ele precisa liderar uma célula. Não. De repente você vai estar num culto, daqui a pouco a sua natureza grita dentro de você, assim você fala, meu Deus, eu nasci para isso. E você sabe, eu estou falando desse negócio aqui, talvez tenha pessoas que estão me ouvindo aqui, que faz tempo que você, sabe, não vem para a igreja, não tem comunhão com o Espírito Santo, mas você sabe qual que é a completa infelicidade de alguém que se tornou filho? É que mesmo que ele volte, ele nunca mais vai ser feliz no mundo. Sabe por quê? Porque toda hora a natureza dele vai falar para ele, não era para você estar aqui. Por que você está aqui? Então o cara veio para a igreja, o Everton, ele nasceu de novo. O Espírito entrou nele, ele se tornou filho de Deus. Aí daqui a pouco começa a esfriar na fé, Porque acontece? A gente vai apagando. Não a natureza está viva. Mas por fora você vai bloqueando o mover de Deus. Porque a gente ainda tem uma casca miserável que precisa ser quebrada. Aí volta a usar droga, volta não sei o que, tal. Mas nunca vai ter o prazer que tinha lá atrás. Porque antes, quando ele cometia esse tanto de prática, era quem ele era. Ele ostentava. Eu lembro de uma vez eu segurando um beck na mão, o cara até perdeu a língua, falou, para de ostentar esse beck. Era a minha vida. Eu falei, eu vou ostentar isso aqui, que todo mundo veja que eu sou maconheiro, porque é quem eu sou. Mas hoje, se eu for fumar maconha, você pergunta para mim, Mateus, já teve tentação de fumar maconha? Até hoje eu tenho tentação de fumar maconha. Até hoje. É pouca, não é muito não, não fico sofrendo todo dia não. Mas vira e mexe, tem uma lojinha na minha casa, ali perto, é uma lojinha de bebida, mas eu tenho certeza que os caras vendem droga lá, mano. Tenho certeza que se tem um fundinho lá, porque a polícia está lá direto. Tenho certeza. E às vezes a Regiane, eu saio do culto, ela fala, amor, passa lá, pega uma cerveja para a gente tomar, zoeira. Amor, passa lá, pega uma água, pega alguma coisa, pega um refrigerante, pega um suco, tá bom. Aí eu desço. E toda vez, a carne minha, né, a mentalidade mundana, que ainda restou um pouquinho, a natureza é de filho, mas às vezes a mentalidade ainda está lá atrás. Quantos estão comigo? Fala, não, pede só uma paranga hoje. Só uma paranguinha. Eu sofro essa tentação, falo na presença de Deus. Nunca fui vencido por ela. Quantos dizem amém? Que o Senhor me dê graça para nunca mais fumar um beck. Mas veja, antes eu fumava um beck na presença do diabo, mano. Tá ligado? Na presença do inimigo. Passava o beck assim, era poderoso.
A arte de bolar um bag, desfrutava, mas desfrutava mesmo. Falava, vamos pro próximo. Eu gostava de tomar cerveja assim, numa intensidade. Tinha um bar lá perto de onde estudava, lá na... Aí, eu estou esquecendo as ruas, aleluia. Estou esquecendo. Mas você sabe, o litrão da Budweiser era 5 conto na minha época. O litro. Eu olhava para o meu amigo que gostava de cerveja também e falava, quem faz os 3 primeiros? A gente tomava 10, 12, 15 litros quando a gente ia para sexta-feira para lá. E você sabe, eu saía na presença do diabo feliz. Feliz. Sabe por quê? Porque era quem eu era. Mas hoje, se eu pego um beck na minha mão, na hora, a natureza não explica, filho. Quando você tem fome, você não precisa ficar assim, em nome de Jesus eu vou ter fome. Não, hoje eu vou comer, Não! De repente alguma coisa dentro de você te avisa. É assim ou não é? Come. Quando você precisa evacuar, você precisa ficar lembrando, fala, ai caramba, esqueci, né? Ter irmãos tem um intestino preso e às vezes é uma semana, aleluia. Mas ele não lembra. Por quê? Porque a natureza não está, eu não sei para onde está indo para algum lugar dentro dele. Misericórdia, que nojo eu estou falando dessas coisas, velho. Muda o exemplo, Mateus. Natureza, se você tem sede, o que acontece? Você vai e toma água, porque é quem você é. Deixa eu falar algo para você. Você foi feito filho de Deus. E agora você quer as coisas de Deus. Não, Mateus, eu ainda quero as coisas do mundo, eu tenho prazer. Então, filho, nessa noite você pode se arrepender, você pode levantar suas mãos para o céu. E você pode dizer assim, Senhor Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Hoje você vai ser feito filho na presença de Deus. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Eu fiquei meia hora só falando do primeiro degrau. Mas os outros 2 são muito simples. Qual que é o segundo degrau? Por quê? Porque uma vez que eu entendi que agora eu sou aceito diante de Deus, não pelo que eu tenho para fazer para Ele, mas que eu já me tornei justo, eu entro numa posição de... Irmãos, olha, o que mais tem é crente que não tem paz. Estava respondendo até agora. O legalista, que é esse da justiça das obras, ele está toda hora assim, será que eu vou ser salvo? Ou será que eu não vou ser? Não, é batata. Se o cara não crê que a salvação é eterna, ele vive sem paz. Não tem como viver em paz, sabendo que você perde a salvação. Não tem como. Você tem que resolver na tua vida. Ou você acredita que a salvação é um presente que Deus te deu e acabou, está resolvido, ou você não vai ter paz. Não vai ter paz, porque o maior problema da tua vida, que é ou ir para o inferno ou para o céu, todo dia está em aberto. Então, se está em aberto, como que você vive? Você vive em paz? Você só vive em paz se você conseguir cumprir tudo. Você consegue cumprir tudo? Aí você fala, ferrou. Então veja, mas quem entendeu a justiça da fé, e ele agora entende que ele foi justificado, e mesmo, deixa eu falar uma coisa para você, se o dia que Jesus voltar, você estiver pecando na hora, se estiver no flagra aí, no ato, você vai ser salvo, sabe por quê? Porque você é justo na presença de Deus. Não é aquele pecado que determina a identidade que você tem, é o que foi feito na cruz do Calvário que determina quem você é. Oh meu Deus, eu estou sentindo um encargo de falar mais essa palavra, sabe por quê? Porque eu estou sentindo irmãos aqui que não estão entendendo o que eu estou falando. Mas sabe por que você não está entendendo? Porque você está bugado com isso que eu estou falando. Você está falando, não, mas eu não estou entendendo. Eu ouvi a vida inteira, minha mãe me fala a vida inteira. Irmãos, pelo amor de Deus, isso é prisão. Está ouvindo o irmão aqui da Deus e Amor, falando num podcast. Ele falou, eu tomava banho de roupa, com medo de ir para o inferno. Olha essa prisão, meu Deus do céu. Olha essa prisão, por quê? Porque segundo o entendimento dele, Deus deseja que ele tome banho de roupa. Porque se Jesus voltar naquela hora, como que Jesus vai levar ele pelado? Esse é o entendimento das pessoas. Então, como eu não quero correr risco nem por 5 minutos, primeiro que essas pessoas não devem ter prazer no banho, né? Imagina, banho de roupa. Quantos aqui tem prazer na hora de tomar banho? Aleluia, eu tenho prazer, eu fico lá, canto, falo em línguas, oro, dou risada, fico falando groselha, fico brigando com as pessoas que eu não tive coragem de brigar ao vivo, eu brigo no banho. É poderoso, o meu banho é poderoso, mas eu fico pensando, olha que prisão essa pessoa vive, porque o que está na cabeça dela? Meu Deus do céu, se Jesus volta agora e eu não estiver cumprindo esse, eu vou ficar. Que inferno
inferno de realidade cristã é essa? Você acha mesmo que Deus projetou para te colocar numa cerca de não pode? É óbvio que não. Deus já transformou a sua natureza e agora você pode ter paz na presença de Deus. Como que eu posso ter paz, Mateus? Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé. Temos, você precisa falar com mais raiva, justificados, pois, pela fé, temos. Você percebe, só tem paz, só sobe para o segundo nível quem entendeu que foi justificado. Fala para o seu irmão assim, você foi justificado. Agora, irmãos, eu tenho paz, eu estou em paz. Eu não estou mais com medo de perder a salvação. Eu não acho mais que Deus está bravo comigo. Ele não está mais bravo com você. Você sabia disso? Que hoje Deus nunca mais vai ficar bravo com você. Por quê? Porque, gente, é óbvio, eu acabei de pregar a mensagem inteira. Deus fica bravo com quem? Com quem é pecador. Você é pecador? Você é pecador? Você morreu como pecador e levantou como filho, como justo. Então agora quando eu olho para você, Mateus, pequei ontem, continua sendo amado, continua sendo favorecido, continua sendo abençoado. Amém, meus irmãos? Meu Deus, eu tenho paz agora, eu não vou mais para o inferno. Agora Deus não está mais bravo comigo. Por que os irmãos às vezes deixam de ir na célula? Por que os irmãos às vezes deixam de ir no culto? Exatamente, por que os irmãos às vezes, né? Aí quando ele chega, eu fiquei pensando nisso hoje. Os irmãos aqui, eles sabem que eles são amados. Hoje o culto está um pouco mais vazio, porque os adolescentes estão lá. Mas você sabe, todo mundo estava aqui nas primeiras fileiras na hora do louvor. Estava todo mundo. Eu fiquei pensando assim, está aqui um povo que sabe que é amado. Porque presta atenção no que eu vou falar. Não fica condenado não, se você às vezes gosta de sentar no fundo por razões próprias. Mas às vezes o cara vem para a igreja, ele fala assim, meu Deus, eu vou sentar lá no último lugar. Porque ai de mim chegar perto aqui do trono de Deus. Como se tivesse santidade, é madeira. Tem nada aqui, meu Deus do céu. Não, mas eu preciso ficar longe, porque tanto de problema, de pecado que tem na minha vida, se eu chego perto, meu irmão, a gente já foi completamente aproximado. Ele está morando dentro de você, agora você está com medo de fora. Alguém está me entendendo aqui? Deus não está mais irado com você. Deus não está mais agora segurando, querendo arranjar pretexto para lançar um raio na tua cabeça. Não dá mais. Ira de Deus não vai vir sobre você. Meu pai estava lá nos Estados Unidos agora, numa conferência missionária. Aí veio um americano e falou, essa pandemia que teve aí, foi a justiça de Deus sobre a igreja. Oh meu Deus do céu, não entendeu nada. Não entendeu nada. Mas Mateus, Deus não estava bravo com a igreja? É óbvio que não. Se tem alguém que Deus não fica mais bravo, é com filho. Não é com filho, Senhor amado. Porque veja, eu pergunto algo para você. Na presença de Deus. Se você tem filho, você sabe o que eu vou falar. Se você não tem, só imagina. Mas é fácil de pensar. Se um pai, eventualmente, ele precisa disciplinar o filho, que o filho está conduzindo da maneira errada, ele manda pandemia? Manda? Ele manda Covid. Imagina que o Filipinho agora começou com umas criações lá em casa, né? Quando ele fica irritado, ele vai no espelho lá que tem no quarto dele e começa a esmurrar. Dá uns tapas assim, fala, Aí a gente estava batendo nele, mas a gente viu que ele não estava entendendo, aí a gente começou a tentar conversar e tudo mais. Mas imagina, que meu filho vai lá, bate, eu falo, já sei o que eu vou fazer na tua vida. Vem aqui, soprar um Covid aqui, ó. Vou ver se depois você ficar 15 dias de cama e quase morrer, se você volta e obedece o teu pai. Meu Deus do céu, se eu, que sou homem, não faço isso com meu filho, Deus vai mandar para a família dele, praga. Mas se você fosse pecador, Deus iria. A questão é essa, o que você é? Você é pecador ou você é justo? Aqueles que aceitaram a Jesus seu coração, ponto final, e receberam o perdão dos pecados, eles foram feitos justos na presença de Deus. E agora você pode ter o quê? Qual que é o segundo nível, meus irmãos? E qual que é o terceiro nível, meus irmãos? Alegria no Espírito Santo. Pode vir a banda aqui. Pode vir. Teve uma época que sinônimo de crente aqui no Brasil era sinônimo do quê, meus amados? Não era nem chato, era bravo. Era bravo. Se o crente é verdadeiro, ele tem que ser assim, ó. Se dá um sorriso, é porque perdeu o espírito.
Está fora do Espírito Santo, né? Eu tenho que... Vou falar do TK de novo nas costas dele, depois os irmãos... Depois eu vou ter que falar na cara dele. É muito engraçado, né? Que às vezes você vê os irmãos... O TK estava assim, eu estava zoando ele no culto passado. Você vê os irmãos na hora da celebração, tá cantando um cântico, né? Na semana passada, a Esté veio aqui e rompeu na dança, né? Ela dançou tanto que ela tá prostrada de cama agora, machucou o tornozelo. Não veio pro culto hoje que ela tá zoada. Zoeira, não é prostrada, não é? Ela tá com gripe, eu acho, né? Tá com gripe. E aí... eu vou encerrar já. E aí os irmãos aqui estavam dançando, né? Tipo, dançando. Por que a gente dança? Porque a gente tá feliz, mano. Porque a gente é um povo feliz. A gente foi justificado e a gente está em paz. Agora você vai fazer o quê? Vai dar risada. No Espírito Santo, o versículo diz. Alegria noite, aí a gente celebra, a gente chora de alegria, a gente pula de alegria, a gente está feliz pra caramba. Aí você vê que alguns irmãos têm dificuldade de celebrar. Né? O TKzão mesmo, ele estava celebrando, tipo a música, mó alegria, todo mundo dando risada, e ele assim, ó. Sabe aquela cara de crente pentecostal, de worshipeiro, sim ou não? O Dantas, né? O Dantas, ele se perde tanto na adoração, que hoje, ao invés de ele estar levantando a mão assim, ele já estava de lado. Já estava de lado. Uma hora eu estava aí tipo, ao invés de ele estar assim, ele já estava assim, ó. Mas você sabe, irmãos, o irmão legalista, ele acha que crente... Sério, assim, crente espiritual tem que ter um tom para baixo. O espiritual mesmo, o cheio do Espírito Santo é aquele que fecha a cara. Eu vou te falar, quem que gostava de estar perto de Jesus? Criança gosta de velho rabugento? Olha, eu vou falar porque já morreu, mas a minha bisavó, meu Deus do céu, ela me batia. E ela era muito rabugenta, tadinha. Acho que chegou um tempo da vida dela. Falo com honra, amém, meus irmãos? Ô, Bisa, se você estiver ouvindo aí, aleluia. Mas você sabe, eu não sabia, mas depois o meu pai me contou que ela me batia quando eu chegava na casa dela. Eu era uma criança de 2, 3 anos e ela me batia. Por quê? Porque era rabugenta. E aí eu lembro, depois de um tempo que eu já tinha lucidez, quando eu chegava na casa dela, meu pai falava, vai dar oi pra tua Bisa. Eu falava, não. E eu me escondia atrás dele e ele falava, você vai ser obrigado a dar oi pra ela, por honra. Mas eu não queria estar perto dela. Por quê? Porque ela era chata. Ela não dava um sorriso, ela não tinha alegria. Agora, na casa do meu outro vô, eu amava dormir lá e estar lá. Por quê? Era piada, zoeira, brincadeira sem graça, que depois não tinha graça, de tanto que ele ria. Era alguém feliz. Aí as crianças, né, os discípulos, eles chegaram e falaram, aparta essas crianças de Jesus. Por quê? Porque casa de Deus é coisa séria. Casa de Deus o que é criança quando chega? Você acha que as crianças chegaram lá e falaram, reverenciado seja, mestre? Você acha que foi isso que elas fizeram? A paz do Senhor Jesus, o Messias prometido, Yeshua HaMashiach. Amiguinhos, prostremo-nos diante da real majestade. Aí naquele dia as crianças prostraram 7 vezes. Foi assim? Jesus. E Jesus estava como lá? Dando risada, filho. Alegrando a presença das crianças. Aí os caras mandam a criança embora e falam, deixai vir a mim os pequeninos. Vem aqui, senta no meu colo todo mundo. Tem uma historinha para contar para vocês. A historinha do Deus feliz. Filho, aleluia, meu Deus do céu. Não tem prazer maior, meu, do que vir para a casa de Deus e saber que eu posso me alegrar na presença do meu Deus. É muito ruim às vezes os irmãos que eles chegam e estão toda hora triste, não tem um motivo para dar risada. Mas você sabe, filho, a alegria, ela só é o último estágio. Por quê? Porque ela é consequência dos outros dois. Por que o crente às vezes é rabujado, Renan? Porque ele não tem paz. Mas por que ele não tem paz? Porque ele não entendeu que ele já foi justificado pela fé. Eu era um pecador separado, ia para o inferno, estava cheio de morte, mas o Senhor Jesus, ele arrancou o meu pecado e ele colocou a justiça dele em mim. E ele falou, Mateus, sobe para cá. Aí eu falei, meu Deus, eu sou justo. Eu falei, agora você é justo, agora você tem a minha natureza, agora você é o meu filho, e agora você pode desfrutar de paz. Aí eu olho para tudo isso e eu falo, Deus, tem mais alguma coisa que para mim já estava bom? Ele fala,
E além disso, todos os dias da sua vida você pode se alegrar na minha presença, viver uma vida dando risada. E ó, se tinha alguém que era rabugento pela manhã, sou eu, hein? Rabugento, sabe que tem alguém aí às vezes do seu lado rabugento, mal-humorado. Filho, oh aleluia, a maior evidência, o maior sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo é que toda hora que você chega para ele tem um sorriso para te dar. Fala, aleluia, hoje eu quero me alegrar, hoje eu quero dar risada, hoje eu quero comer batata frita, hoje eu quero ir na célula, hoje eu quero chorar na presença de Deus. Até quando a gente chora, você acha que a gente chora como condenado? Você acha que a gente vem aqui e chora e fica me perdoa, eu sou um verme? Claro que não. Você chora porque você está falando assim, meu Deus do céu, esse lugar é o melhor lugar do mundo, não tem outro lugar melhor para eu estar. Eu estava lá fumando maconha, que nem um retardado, gastando dinheiro com deveria. Hoje eu sou filho de Deus, hoje eu tenho o Espírito morando dentro de mim, eu tenho Ele como meu melhor amigo, eu fui perdoado dos meus pecados, eu tenho a igreja que são os meus irmãos, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Fica de pé no seu lugar, se você puder, levante as suas mãos por um momento. Oh, xalabacalamaé. Se você puder, feche os seus olhos. Se você puder dar um sorriso para o céu, um sorriso para o Filho de Deus essa noite. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Vou dizer para que eu não me perca, para que eu não me perca. Para que eu não me perca, correr atrás do vento, meus olhos estão em ti. Você pode aumentar um pouquinho a bateria, Mário, por favor? Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar, diga. Eu não vou me acostumar a viver sem teu aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas, a minha alma canta. Levante as suas mãos e Yeshua, saudade. Yeshua, saudade. Eu não darei sono aos teus olhos, até que os teus olhos encontrem lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu seja. Oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, fizesse em mim a sua morada, lugar de prazer. Oh, se fendesse o céu, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a sua morada. Oh, aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez você ainda tenha dúvida se você realmente nasceu de novo. Não tem problema. Talvez você realmente tenha dúvida ainda da sua identidade. Levante as suas mãos se você quer aceitar Jesus hoje e dizer assim, não, eu quero essa nova natureza, eu quero ser feito filho. Todos nós estamos com os olhos fechados agora, apenas acene para o céu nessa hora. Levante as suas mãos como um filho que deseja se aproximar do Pai. Repita essa oração comigo. Eu quero que todos orem comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu entendo que eu não tinha nada bom de mim mesmo para te dar, mas eu reconheço que o Senhor morreu na cruz por mim e me transformou para me transformar.
num filho amado. Diga assim: nessa noite eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, do lugar onde o Senhor jamais apagará. Eu entendi que eu sou amado, que o Senhor tem paz para mim, que o Senhor tem alegria para minha vida. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Aleluia. Se puder mais um minuto, levante as suas mãos. Levante as suas mãos, apenas desfrute dessa natureza que você foi feito. Você foi feito filho de Deus. Você foi feito filho de Deus. Você foi feito filho de Deus. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Se estava faltando paz para você, você pode ter paz. Hoje você pode ter paz. Hoje você pode desfrutar de paz. Paz em relação à sua salvação. Paz em relação à sua célula. Paz em relação à sua casa. Paz em relação ao seu relacionamento. E você pode desfrutar de alegria do Espírito Santo. Alegria, 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 alegria. Vamos dizer: quem muito foi perdoado, quem muito foi. Quem muito foi perdoado, diga: muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Mais uma vez para encerrarmos. Quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito foi perdoado, muito ama. E eu te amo, meu Rei e Salvador. Eu te amo. Aleluia. A Bíblia diz que o justo vai prosperar em tudo aquilo que ele fizer. Se você é justo, levante as suas mãos nessa hora. Senhor, eu abençoo o teu povo aqui. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo o teu povo para prosperar. Eu abençoo o teu povo para ser exitoso em tudo aquilo que colocarem as mãos. O casamento deles vai ser abençoado. Relacionamento vai ser abençoado. Profissionalmente vai ser abençoado. Na célula vai ser abençoado. Vai ter saúde de sobra. Ô Espírito, agora eu libero a tua bênção sobre os justos dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quantos creem que são justos na presença de Deus aqui? Não deixe o diabo mais condenar você. Não deixe o diabo mais tirar sua paz, filho, filha. Você foi feito nova criatura em Cristo Jesus. Quantos filhos nós temos aqui na casa do Pai? Irmãos, vai se aproximar um tempo novo sobre essa casa aqui. Um tempo de grande glória, de grande frutificação, de grande mover, de grandes sinais. Sabe, começar a acontecer muita coisa na sua vida. Eu sinto isso no meu coração. Só a partir do momento que você entender que você é justo. Sabe por quê? Os céus estão abertos para o justo. O favor de Deus persegue o justo. Precisa traduzir isso para você, né? A porta de emprego procura o justo. A promoção, ela tá para o justo. O aumento salarial tá para o justo. Um relacionamento próspero, abençoado, um casamento na presença de Deus tá no justo. Agora os irmãos celebraram, né, gente? Sabe, o justo, ele pode ter a seguinte garantia: eu sei que tudo na minha vida vai para frente. Não vai ter nada que eu vou colocar a mão e vai dar ruim, não vai ter nada. Aí o diabo vai falar: mas olha o que você fez. Mas você fala: ô diabo, você esqueceu? Esse que você está falando é o velho homem. Eu sou justo na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Se você puder, cumprimente 30 pessoas, diga para ele assim: você é amado do Pai.